Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos para o nosso curso de Tans do Orum para o Ayê. Hoje nós vamos falar do orixá Logun-Nedé, que apesar de ser uma divindade que não está presente no Xirê, é um orixá muito cultuado no Brasil. Por isso, nós vamos dedicar uma aula especialmente para esta divindade. Logun-Nedé é cultuado na África, no território de Ilechá, na Nigéria. No Brasil, ele é tratado como um orixá menino. Contudo, no panteão das divindades, ele é um orixá que é um orixá filho. Por isso ele deve ser olhado com muito cuidado, com muita meticulosidade, porque ele possui uma dupla regência. Ele é filho de Erinlé com Oxum. Logun-Nedé é orixá da fartura, da riqueza, da beleza, qualidades que ele herdou de ambos os seus pais. Vamos ver como Logun-Nedé nasceu de Oxum e Erinlé no próximo Itam. Logun-Nedé nasce de Oxum e Erinlé. Um dia, Oxum e Pondá conheceu o caçador Erinlé e por ele se apaixonou perdidamente. Mas Erinlé não quis saber de Oxum. Oxum não desistiu e procurou um babalaú. Ele disse que Erinlé só se sentia atraído pelas mulheres da floresta, nunca pelas do rio. Oxum pagou o babalaú e arquitetou um plano. Embebeu seu corpo em mel e rolou pelo chão da mata. Agora sim, disfarçada de mulher da mata, procurou de novo seu amor. Erinlé se apaixonou por ela no momento em que a viu. Um dia, esquecendo-se das palavras do adivinho, Ipondá convidou Erinlé para um banho no rio. Mas as águas lavaram o mel de seu corpo e as folhas do disfarce se desprenderam. Erinlé percebeu imediatamente como tinha sido enganado e abandonou Oxum para sempre. Foi-se embora, sem olhar para trás. Oxum estava grávida. Deu à luz Logun-Nedé. Logun-Nedé é metade Oxum, a metade rio, e é metade Erinlé, a metade mato. Suas metades nunca podem se encontrar, e ele habita num tempo, o rio, e noutro tempo habita o mato. Com o ofá, arco e flecha que herdou do pai, ele caça. No abebé, espelho que recebeu da mãe, ele se mira. Logun-Nedé possui o poder da atração, da doçura, possui também o charme e o carisma da sua mãe Oxum. Por outro lado, ele carrega em si também a astúcia e a bravura do caçador e a paciência do pescador que ele herdou do seu pai. Mas Logun-Nedé tem também sua própria característica. Ele tem o poder da feitiçaria, da magia e da riqueza, sendo um grande conhecedor da medicina das folhas. Logun-Nedé gosta de se internar nas matas à procura de lagoas límpidas e profundas, sendo também chamado de o príncipe das águas azuis. O grande fundamento dessa divindade reside nesse triplo aspecto, pois ele tem características do seu pai, da sua mãe e características próprias. Pela junção desses predicados, Logun-Nedé tem um caráter imprevisível, impetuoso e moleque. Mas, em contrapartida, ele é belo, ele é sedutor. Até a morada e a alimentação de Logun-Nedé seguem, em certas ocasiões, o padrão de seu pai, quando ele, por exemplo, se alimenta da caça, de raízes, de frutas e também da sua mãe. Ele possui uma sensibilidade apurada, tem bom gosto, ama a música e a dança, é meigo e sensível, características obviamente herdadas de Oxum. Junto a ela, ele se alimenta de peixes, adoçando seus momentos ao sabor do mel, vivendo em seus rios ou em meio
às cachoeiras turbulentas de Oxum. Logum-Edé é chamado de príncipe e tem o título de Omó-Aládê, que significa o filho coroado. É uma divindade do encanto. Ele rege os feitiços do amor e da ternura. Deslumbra e enfeitiça a todos com a sua candura e a sua delicadeza. Logum-Edé produz a magia da vida, trazendo alegria, e ainda é matreiro e malicioso. É através da sutileza e da astúcia que ele consegue seduzir e se fazer aceitar, inclusive nos domínios das Yamins. Possui também grande ligação com Ossani e Aroni, que lhe ensinaram a utilização mágica das ervas e também o poder da cura das folhas. Este convívio duplo lhe foi proporcionado pelos seus pais. Vamos ver no próximo Itam como Logum-Edé devolveu a visão a Erinlé. Logum-Edé devolve a visão a Erinlé. Logum-Edé era um faceiro caçador. Erinlé o conheceu e foram caçar juntos. Eram filho e pai, mas um do outro não sabia. Logum-Edé era muito sedutor e Erinlé se apaixonou por ele. Ambos caçavam mais que todo mundo. Eram os dois os maiores dos Odés. Logum-Edé flechava todos os pássaros, mas respeitava os pássaros das feiticeiras. Com as Yami ou Xorongá tinha esse pacto, e delas guardava alguns segredos. Levava a tiracolo o ador que ganhara das velhas bruxas, um bornal repleto de fórmulas mágicas e mistérios. Um dia, Logum-Edé se distraiu e Erinlé matou o pássaro proibido. As Yami imediatamente se vingaram e mandaram um feitiço que cegou a ambos. Logum-Edé então abriu o ador que carregava e retirou o mistério das Yami. Pôde com ele devolver a Erinlé a luz do sol e o brilho das estrelas. Cego, partiu Logum seguido por Erinlé e acabaram chegando à lagoa onde Oxum se banhava e lavava suas pulseiras. Logum-Edé aproximou a mãe do companheiro, e dentro d'água um amor antigo renasceu. Dessa nova união de Erinlé e Oxum, nasceu um novo rio, o rio Inlé, e nasceu um peixe que foi montado por Logum. Nas águas de Inlé nadou o peixe, e levou Logum-Edé para as profundezas. Foi lá que Logum-Edé conheceu Iemanjá, que o adotou e lhe deu riquezas de seu reino. Nas margens desse rio ele vive, desde então, por certo tempo, voltando a viver na mata no tempo seguinte. Logum-Edé, o caçador das matas, ganhou assim os peixes de Iemanjá. Por viver em constante movimento e mudança, Logum-Edé tem também uma forte conexão com Exu, o Senhor da Transformação. Por ser a própria mobilidade, Exu quem permite a Logum-Edé transitar e penetrar no mundo da sua mãe, no do seu pai e no seu próprio mundo. Habitante do seio da floresta, a neblina é a representação da presença de Logum-Edé. Esta, tal como ele, inebria e encanta a todos, quando cobre as árvores e as águas. O embranquecimento sutil e mágico que ela proporciona, escondendo totalmente a divisão dos elementos, unificando a água e a terra, nos lembra esse encantamento. Considerado o orixá da transformação, um de seus animais sagrados é o camaleão, um orixá que tem o poder do disfarce, de acordo com o ambiente onde ele se encontra. Outros animais que têm simbolismo com Logum-Edé são o pavão e o fazão, espécimes de ave de extrema beleza e poder majestoso. Logum-Edé oscila, assim, entre duas polaridades diferentes, a mata e a água, o que o torna a balança da natureza, tornando-se no equilíbrio dinâmico. Sendo assim, Logum-Edé precisou adquirir o equilíbrio e a neutralidade, tornando-se o senhor da harmonia. Com isso, conseguiu se impor em sua formação
e assimilou perfeitamente o poder de seus pais, representado e contido neles. Pode-se dizer que Logum-Edé é uma divindade híbrida, por isso a sua simbologia também ligada ao cavalo marinho. Este animal, independentemente do movimento das marés, ele encontra-se continuamente numa postura perfeita. Nesse tipo de animal, a tranquilidade provém do macho, pois é ele quem vai gestar os filhotes, que serão posteriormente entregues à fêmea. As cores de preferência dessa divindade são o verde, o azul turquesa, o amarelo ouro e o branco. É uma divindade centrada e equilibrada em suas ações. E respeitar as diferenças que existem na sociedade é um dos seus maiores ensinamentos. Ele ensina, assim, que é possível usufruir dos ensinamentos que surgem das transformações. Vamos ver o último itam da aula de hoje, que descreve como Logum-Edé se transformou em orixá ao roubar os segredos de Oxalá. Logum-Edé rouba segredos de Oxalá. Logum-Edé era um caçador solitário e infeliz, mas orgulhoso. Era um caçador pretensioso e ganancioso, e muitos o bajulavam pela sua formosura. Um dia, Oxalá conheceu Logum-Edé e o levou para viver em sua casa sob sua proteção. Deu a ele companhia, sabedoria e compreensão. Mas Logum-Edé queria muito mais, e roubou alguns segredos de Oxalá. Segredos que Oxalá deixara à mostra, confiando na honestidade de Logum. O caçador guardou seu furto num embornal a tiracolo, seu ador. Deu as costas a Oxalá e fugiu. Não tardou para Oxalá dar-se conta da traição do caçador que levara seus segredos. Oxalá fez todos os sacrifícios que cabia oferecer e muito calmamente sentenciou que toda vez que Logum-Edé usasse um dos seus segredos, todos haveriam de dizer sobre o milagre: que maravilha é o milagre de Oxalá! Toda vez que usasse seus segredos, alguma arte não roubada ia faltar. Oxalá imaginou o caçador sendo castigado e compreendeu que era pequena a pena imposta. O caçador era presumido e ganancioso, acostumado a angariar a bajulação. Oxalá determinou que Logum-Edé fosse homem num período e no outro depois fosse mulher. Nunca haveria assim de ser completo. Parte do tempo habitaria a floresta vivendo da caça e noutro tempo no rio comendo peixe. Nunca haveria assim de ser completo. Começar sempre de novo era sua sina. Mas a sentença era ainda nada para o tamanho do orgulho do Odé. Para que o castigo durasse a eternidade, Oxalá fez de Logum-Edé um orixá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos encontraremos em breve.